Deuteronômio, capítulo 10. Nós vamos ler um versículo apenas, versículo 12. Tá bom? Quem encontrou? Amém. Então, vamos ler. A palavra de Deus diz assim, ó: Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de vocês, somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Versículo 13: Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Vou ler o comecinho de novo, diz assim, ó: Agora, Israel, o que o Senhor, o seu Deus, requer de vocês. Fecha o olho, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque sabemos que a Tua presença está nesse lugar, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, tem feito no Nazatim, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a alegria de estar na Tua presença e fazer o melhor que nós podemos para servir ao Senhor Jesus e servir as pessoas, Pai. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos esse tempo agora, pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração através da Tua palavra, que seja a Tua voz ouvida, Senhor, não a minha, porque eu não tenho nada a compartilhar, mas o Teu Espírito Santo tem muito a fazer na nossa vida, e é pelo Teu Espírito que nós queremos ser transformados nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um amém bem forte aí? Amém. Amém. Gente, esse texto de Deuteronômio, ele começa fazendo uma pergunta. Vocês repararam nisso? Ele começa fazendo uma pergunta, fala: Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de vocês? Em outras palavras, trazendo um pouco mais para o nosso dicionário fácil dos dias de hoje, a pergunta é: Agora, Israel, o que Deus quer de você? Você já parou para fazer essa pergunta para você mesmo? O que Deus espera de mim? Quem já fez essa pergunta aí, levanta a mão. Alguém quer se arriscar e dizer o que Deus espera de você aqui hoje? Eu vou dar a oportunidade de vir falar no microfone. Alguém quer falar? Você, não, vamos deixar um adolescente, Rita. Vamos deixar um adolescente. Não, adolescente, a gente já é velho já. Nós somos velhos, aí a gente já sabe, a gente já ouviu muita pregação disso aí. Alguém quer falar? Quer falar aí? Então vem cá, fala aqui. O que Deus espera de você? Bom, que eu ame Ele tanto quanto Ele me ama. Que você ame Ele tanto quanto Ele te ama. Gente, vamos aplaudir a vida dela, teve a coragem de vir aqui falar. Glória a Deus. Gente, sabe por que isso é importante? Porque a gente precisa às vezes refletir na nossa vida: o que Deus espera de mim? O que Deus quer? O que Deus está querendo do povo dele? O que Deus está querendo? E é engraçado, que essa pergunta é uma pergunta que a gente sempre se faz. É uma pergunta que muita gente sempre fica pensando na própria vida. E aí, gente, esse texto que nós lemos, quando Deus está falando com Moisés para o povo de Israel, ele nos faz refletir de algumas coisas que já são uma base aqui para essa pergunta ser respondida. Tanto que o texto diz, por exemplo: somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável e que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Ou seja, esse texto nos faz refletir de que se há algo que Deus espera de nós, se há algumas coisas que Deus espera encontrar em nós, é que, primeiro, nós sejamos tementes a Deus, ou seja, que a gente tenha um respeito à autoridade de Deus sobre a nossa vida, que nós sejamos dependentes dele. A outra coisa que diz aqui é que nós o amemos. É outra coisa que o texto diz, que o ame, e diz também que o sirva. E aí termina dizendo: e que obedeça. Ou seja, são 4 coisas que eu citei aqui que são importantes, que esse texto revela para nós, de algo que Deus espera de mim e de você. Então, se você já
quer uma resposta rápida em cima de tudo que nós estamos trabalhando aqui nessa noite. É que se há algo que Deus espera de você, é que você seja temente, que você o ame, que você o sirva e que você obedeça aos seus mandamentos, ou seja, você obedeça a Deus. São 4 coisas importantes. E por que isso é importante? Porque nesse texto mostra que essas dicas que Deus, o próprio Deus dá para o seu povo, é porque Deus ele vai estar constantemente olhando para nós. Deus, ele vai estar sempre olhando e fazendo como se fosse um exame na minha e na sua vida, para saber como está o nosso coração. O olhar de Deus, ele está sempre voltado ao nosso coração, e quando Deus olha, ele está procurando estas características. Deus, ele faz uma leitura e procurando encontrar em nós alguém que o ame, como ela disse, alguém que o sirva, alguém que o adore, alguém que obedeça aos seus mandamentos, alguém que tem todo esse como para que nós, como diz em outros textos da palavra, sejamos aprovados. Ou seja, eu e você passamos por um olhar de Deus para termos o nosso caráter aprovado, para termos a nossa vida certa diante daquilo que Deus é, diante daquilo que Deus espera de nós. O problema, sabe qual que é, gente? O problema é que tem muita gente que acha que Deus não está vendo nada das coisas que a gente está fazendo. Tem gente que se esquece de que os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Como por exemplo, olha o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar e observam tanto os maus como os bons. Ou seja, Deus está vendo tudo que a gente faz. Teve uns caras que já fizeram assim: eita, lascou, velho. Deus está vendo até aquela mentira que eu contei, que eu falei ontem. Ai, Deus está vendo. Mas a verdade, gente, é que isso é algo importante para nós nos lembrarmos. De que os olhos de Deus, eles estão sempre sobre a nossa vida. Os olhos de Deus estão sobre mim e sobre você para sondar o nosso coração, como diz na palavra. Só que há uma questão importante que eu quero só deixar claro aqui entre eu e você. Você já reparou que todas as vezes em que nós falamos sobre o olhar de Deus sobre a nossa vida, parece que a gente sempre fica com medo depois. Não é verdade? Às vezes parece que a gente fica com medo. Você fala assim: putz, os olhos de Deus. E parece às vezes que falando aqui, o pastor falando, parece que é algo pesado para a nossa vida. Cara, os olhos de Deus estão sobre você. Só que, tipo assim, um monte de gente por conta disso fica preocupado em viver a própria vida com medo. E aí, tipo, fica: ai, eu não vou fazer tal coisa porque, nossa, Deus está me vendo. Aí vai que ele joga um raio bem na hora, eu caio morto aqui. Você já pensou isso? Na hora que você está fazendo errado, você fala assim: mano, e se eu morrer agora? Vai dar BO. Só que o que acontece? É importante a gente entender que essa questão dos olhos de Deus, que estão sobre a nossa vida, como diz na palavra, esse Deus que está nos olhando, esse Deus que está olhando para dentro do seu coração, Ele não está olhando para que a gente tenha um medo, porque esse olhar, na verdade, é muito mais um olhar sincero de um Deus que quer te encontrar e se relacionar com você. As coisas que Deus espera de nós, não é porque Ele espera por ser um Deus exigente, não é isso. É porque, lembra que nós já falamos aqui muitas vezes sobre a nossa vida de relacionamento com Deus ser uma via de mão dupla. Ninguém pode namorar alguém sendo que um só gosta da pessoa. O menino tem que gostar da menina e vice-versa, senão não rola. Então a questão é que o olhar de Deus está sobre nós, tentando enxergar essas coisas. Por quê? Porque Ele já demonstrou para nós todo o amor que Ele pode.
Ele demonstrou através do sacrifício dele na cruz todo o amor dele, tudo que ele pode fazer. E aí o que acontece? Então, os olhos de Deus sobre a nossa vida, esse olhar que sonda o teu coração, ele não está sondando o teu coração para trazer um peso para a sua vida, para deixar você com medo, para fazer com que você não peque com medo de qualquer tipo de consequência, ou com medo de qualquer raio que caia sobre a sua cabeça. Não é isso. É um olhar de gerar relacionamento, e a partir disso, a partir deste relacionamento, nós temos a capacidade então, de conseguir entender, que ao invés de ficar com medo dos olhos de Deus sobre a minha vida, por conta de pecado, na verdade eu me alegro, porque eu tenho um Deus que mesmo sabendo que eu posso pecar, Ele continua olhando para mim, Ele continua demonstrando o amor, Ele continua demonstrando cuidado, dizendo: olha, eu sei que você pode pecar, mas eu, Jesus Cristo, sou o advogado seu diante de Deus. E o meu olhar por você, o meu olhar para você é para que você não se esqueça de que eu estou com você, para que você não se esqueça de que vale a pena permanecer. Então, olha só, é diferente de como a gente entende às vezes sobre o olho de Deus. Lembra? Tem até aquela piadinha que todo mundo fala assim: não, quando você for pecar, em vez de olhar para os lados para ver se tem, você olha para cima. Agora, presta atenção, é claro que se você estiver nutrindo uma vida de pecado na sua vida, é claro que quando Deus olhar para o nosso coração e encontrar a vida toda zoada, não vai haver relacionamento. Mas isso não é culpa, não é porque Deus, por enxergar pecado em você, vai te punir, não é isso. É porque você decidiu se afastar, entende? O pecado, ele é uma escolha minha e sua, não é Deus que escolheu que você peca, que escolhe que você peque, é nós mesmos que escolhemos. Então o que acontece? Tem gente que fica reclamando: ai, Deus me ajuda, ai, Deus isso, Deus aquilo, parece que, tipo, se Deus olhar para o meu coração, vai encontrar um coração todo zoado e tal. E a verdade é porque nós estamos muitas vezes afastados de Deus. E aí quando esse olhar vem, quando esse olho de Deus paira sobre o nosso coração e encontra algo ruim, é claro que ele não consegue se relacionar, porque é importante que nós tenhamos um entendimento de que um relacionamento ele tem que ser construído das duas partes. Então, gente, o nosso pensamento tem que ser: eu vou permanecer com Deus, porque Ele me ama e eu o amo de volta, porque eu sei que estar com Deus é a melhor coisa para a minha vida, e não: e se cair um raio na minha cabeça. Agora, voltando aqui para o nosso texto que nós estávamos falando, o problema que nós citamos daquilo que Deus espera de nós, é que nesse contexto a gente falou que Deus espera que nós sejamos tementes, que nós o amemos, que nós o sirvamos e que nós o obedecemos, certo? Certo ou não certo? Foi isso que nós vimos. Só que quando você vai olhar para a realidade dessas 4 coisas que nós tiramos do texto e aplicamos na nossa vida, a gente vê que, na verdade, essas 4 coisas são consequências de escolhas que nós fazemos. Por isso que eu estava dizendo sobre o olhar de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa escolha. Porque se Deus precisa encontrar em mim alguém temente, alguém que o ame, alguém que o sirva, alguém que obedeça, eu preciso escolher todos os dias viver dessa maneira. E aí que entra, você pega por exemplo Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está dizendo para os Efésios: sejam imitadores, certo? Isso é uma escolha. Eu escolho imitar alguém. Ninguém pode me obrigar a ser um imitador de alguma coisa, certo? Ninguém pode me obrigar a isso, então isso é uma escolha. Aí olha só, e diz: e vivam, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E isso é a consequência. Então, a grande questão aqui é que antes de nós conseguirmos ser alguém temente a Deus, ser alguém
que ama a Deus, ser alguém que sirva a Deus, e ser alguém que obedeça a Deus. Os olhos do Senhor precisam olhar para o meu e para o seu coração, e enxergar, e encontrar alguém que está escolhendo fazer coisas que nos levam para essa realidade. Não adianta você querer obedecer a Deus sem fazer escolhas de obediência, entendeu? Então, eu vou citar aqui 3 coisas só, e de uma maneira bem rápida eu quero trabalhar com você, de 3 coisas que Deus, quando olha para a nossa vida, para que nós sejamos encontrados, como no texto diz, alguém que teme, alguém que ama, alguém que serve, alguém que obedece, e mais do que isso, alguém que vive os seus dias bem, como diz no texto também. 3 coisas que Deus precisa encontrar em nós, como atitudes que nós fazemos, que nos levam para essa vida, uma vida de aprovação diante de Deus. Tem alguém aqui que quer ser aprovado por Deus? Só eu. A verdade é que todos nós queremos ser aprovados por Deus, senão não faz sentido. Faz sentido a gente viver uma vida de qualquer jeito, mas nós queremos ser aprovados por Deus, porque a gente sabe que quando a gente é aprovado por Deus, há relacionamento, há cuidado de Deus, a bênção de Deus, e mais do que tudo, a vida eterna para nós, porque nós somos salvos pela graça de Jesus. Então a primeira coisa, e eu quero que você repita isso comigo, a primeira coisa que Deus precisa encontrar em nós é um coração sincero e puro. Repete aí comigo. Pode? Ah, entendi, peraí. Repetir, eu tenho que falar antes, né? Vai. Um coração sincero e puro. Só para ficar mais palpável isso que eu estou dizendo, você vai virar para a pessoa do lado agora e você vai ser sincero com ela em alguma coisa. É a sua chance. Vai, 1, 2, 3 e já. Teve gente que falou, você está com bafo hoje. Ai, meu Jesus. Fala assim, o cara virou para o amigo dele e falou, você é o cara mais feio que eu conheço, mas você é meu amigo. Gente, é um amor de amigo para tudo, né? Qual foi a sinceridade aí? Melhor nem dizer, né? Ufa! Gente, volta aqui comigo, volta aqui comigo. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele precisa encontrar um coração sincero e puro. Essas 2 coisas, porque uma vai meio que levar a outra. Olha só, Salmo 51, que é um salmo que eu sempre falo aqui, é o salmo de Davi, logo após ele ter caído no pecado com Batseba. Davi tinha pecado, estava mal, a consequência daquele pecado, matou o filho que foi gerado, e aí então, depois de entender tudo que tinha acontecido, ele vai e escreve o Salmo 51, e uma das coisas que ele diz, está lá no versículo 7 e 8, que diz assim, purifica-me da minha impureza, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa, devolve-me a alegria da tua felicidade, tu me quebraste, agora permite que eu o exulte outra vez. Olha só, presta atenção, aqui a gente vê essas 2 características através do exemplo de Davi. A primeira característica que foi citada aqui é um coração sincero. Por quê? Porque a verdade é que nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos reconhecer quais são as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer quais são as nossas dificuldades. Lembra, por exemplo, de Isaías, lá no capítulo 6, quando ele está falando, ele contando que ele teve uma experiência incrível. Ele diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, fui levado ao céu,
E aí ele diz lá que ele viu o trono de Deus, Deus estava sentado, os anjos estavam em volta, e aí Deus estava lá sendo adorado pelos anjos, e havia uma pergunta que Deus ia fazer, e ele faz naquele texto que é: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Essa era a pergunta. E aí Isaías, ele responde para Deus, ele fala: eis-me aqui, me envia. Só que antes disso, nós vemos em Isaías uma sinceridade no coração que nós também enxergamos em Davi, porque ele diz, quando ele tem toda essa visão, ele fala assim: ai de mim. Em outras palavras, ele diz assim: Jesus Cristo, me ajuda, Deus Pai, porque eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele é sincero com Deus de falar: Jesus, Deus, aqui está o meu problema, aqui está quem eu sou um homem de lábios impuros, eu sou alguém problemático nessa área. Trazendo para Davi, ele fala: eu sei que pequei, contra ti pequei, e é justo as consequências do meu pecado, mas uma coisa eu te peço, não retire de mim o teu espírito. Davi está sendo sincero, Isaías está sendo sincero, e a pergunta que eu te faço nessa noite é: quando Deus olha para a sua vida, olha para a sua realidade, para os seus dias, a pergunta é: ele encontra alguém que tenta esconder os próprios erros, ou alguém que é sincero? Nós estávamos conversando esses dias de gravação de MasterChef, e eu lembro que algum adolescente me fez uma pergunta, falou assim: pastor, como é que você lida com um monte de gente que às vezes chega e fala para você que fez alguma coisa errada? Ou quando alguém conta para você que outra pessoa fez alguma coisa errada? E a minha resposta foi: eu trato com amor, eu ajudo, eu converso e tal. Aí eu disse uma coisa, eu falei: só tem uma coisa que é muito ruim, é quando eu chego para alguém e eu falo assim: mano, como é que você está? E eu sei que a pessoa não está nada bem, está fazendo um monte de coisa errada. A pessoa fala: pastorzão, estou voando com Deus. Ô tiozão, estou orando, pai. Nossa, fluindo. Só que aí quando ele sai daqui, ele está lá no Lifebox pegando as minas. Ai, desculpa, falei, vai. Estou leve. Não, aí, presta atenção. Presta atenção. Aí eu falei assim: cara, é minha opinião, tá, gente? Eu falei assim: isso me quebra, porque eu prefiro alguém que vire para mim e fale assim: pastor, pô, a verdade é que eu não estou legal, cara, estou fazendo um monte de coisa errada. Eu prefiro alguém que fala a verdade, seja sincero, porque aí não sou eu que vou tratar, não sou eu que vou fazer nada, é o Senhor, do que alguém que finge ser alguém que não é. Agora, me enganar é muito fácil, gente. Me enganar é muito fácil. Você pode postar uma foto da sua Bíblia todo dia no Instagram, nós vamos achar que você é o cara mais espiritual. Está lendo a Bíblia direto, ô louco, o cara está voando. Eu espero que você faça isso de verdade, não precisa postar. Mas a questão é que me enganar é fácil, mas ao Senhor nós não vamos conseguir fazer isso, nunca. Nós nunca vamos conseguir passar uma imagem para Deus de quem nós não estamos sendo. Então a questão é: quando Deus olha para o teu coração, Ele tem encontrado mais alguém sincero nos próprios erros, alguém que fala: Deus, eu estou em pecado nisso, ou Deus, essa aqui é a minha fraqueza, está difícil lutar, eu estou caindo nesse pecado, eu estou vacilando aqui. Ou alguém que fica tentando se justificar, alguém que fica tentando esconder os próprios erros. Porque um coração sincero diante de Deus, olha, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. E quando Deus, com a sua misericórdia e graça, encontra um coração sincero, algo maravilhoso acontece, que é a restauração. Agora, a segunda coisa que eu disse aqui é um coração sincero e puro. Porque a verdade é que um coração sincero nos leva a se expor diante de Deus. Lembra que eu dei o exemplo de Isaías?
Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros. Com o seu coração sincero, ele falou: meu problema está aqui. E aí o que o anjo faz? O anjo pega a brasa e toca no lábio de Isaías. E aí ele diz para Isaías: agora, aonde antes era impuro, agora você está purificado. Por quê? Porque o coração sincero nos leva a um processo de purificação com Deus. Por exemplo, é igual água. Água, por exemplo, tem que passar por um processo de purificação para você poder beber. E aí há inúmeros tipos de purificação, mas por exemplo, um deles é o filtro. Posso ouvir um uau? É porque é muito espiritual isso, é uma revelação, gente. A água passa pelo filtro. E, em alguns casos, a água tem que ser fervida para matar as bactérias. E fazendo uma analogia aqui para a nossa vida, imagina que o teu coração, que antes estava impuro, cheio de pecado, cheio de coisa errada, cheio de bactéria, cheio de vírus do diabo, depois de um coração sincero, ele precisa passar pelo processo de purificação. Se o nosso coração fosse uma água, talvez você teria que começar a instalar alguns filtros na sua vida, colocar algumas coisas que vão impedir as impurezas de voltarem, impedir você de consumir impurezas. Talvez você precisa ferver, e vamos fazer uma analogia aqui com o ferver, com a chama do Espírito Santo dentro do nosso coração, porque é o Espírito Santo quem purifica o nosso coração de todo pecado. Então, a questão é que nós precisamos, em primeiro lugar, ter um coração sincero, e precisamos escolher purificar o nosso coração. Precisamos escolher tirar as coisas que atrapalham a nossa vida. Precisamos ser radicais e passar pelo processo de Deus, de santidade sobre a nossa vida. É muito fácil a gente ouvir mensagens que dizem que você pode vencer na sua vida a tudo quanto é custo. E a verdade é que isso pode ser, Deus vai fazer mesmo. Mas Deus, Ele pode te abençoar, 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 e os olhos dele passarem sobre a sua vida e encontrarem um coração impuro. Mas eu prefiro viver sem bênção aqui na terra, aprovado por Deus, com um coração puro, morando com Ele na eternidade, do que passar minha vida inteira aqui, cheio de bênção, e um dia me encontrar com Deus e Ele falar: meu filho, teu coração está sujo. Então, presta atenção numa coisa, nós precisamos que Deus olhe para nós e encontre um coração sincero e um coração puro. O pecado consumado, ele já é horrível. Então, nós temos que ficar esperto com aquilo que está nos levando ao pecado e colocar um filtro nisso. Não deixar isso nos pegar mais. Se o seu pecado está vindo até você através da internet, talvez você precise ser radical com você e tirar a internet da sua vida. Se o seu pecado está vindo através de alguma amizade, talvez você precise ser radical e melhorar a qualidade das suas amizades. Porque no final das contas, os olhos de Deus vão passar sobre a nossa vida. Mas uma segunda coisa, a segunda coisa dos 3 conselhos que eu queria dar para vocês, sobre o que Deus espera quando Ele olha para nós. A segunda coisa, e repete comigo, é fome da palavra. Vocês podem fazer mais forte, vai, 3, 2, 1. Aí vocês mandaram, hein? Vamos mais forte para pegar na transmissão, vai, 3, 2, 1. Uau! Olha só, por exemplo, o que diz em Ezequiel no capítulo 3, versículo 10. Olha só, fala assim, então ele acrescentou: filho do homem, primeiro deixe que as minhas palavras entrem até o fundo do seu coração. Ouça-as com atenção, depois vá para o seu povo no exílio e diga-lhes assim: assim diz o Senhor soberano, faça isso, quer eles ouçam que não.
O que eu quero dizer, olha só, Deus estava dizendo, dando uma dica para Ezequiel, falando: Ezequiel, eu vou usar você brabão para ir falar para o povo. Mas antes, guarda minha palavra no fundo do seu coração. E aí, fazendo um paralelo aqui, quando Jesus estava lá no deserto, o capiroto vai lá tentar ele, e ele fala: aí, se tu és o filho, manda essa pedra virar pão. E aí Jesus dá uma resposta para o diabo, de algo que estava escrito lá em Isaías, que ele diz assim, ó: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que quer dizer isso? É que se há algo que pode nos manter firmes, enraizados, se há algo que pode nos dar estabilidade, se há algo que pode nos manter com o coração puro, e nos ensinar e nos levar para um relacionamento com Deus, e mais do que isso, nos capacitar para sermos usados no meio das pessoas, para falarmos em nome de Deus, para sermos a boca do Senhor nessa terra, é a palavra de Deus. É por isso que Deus fala para Ezequiel: cara, eu vou te usar muito, mas antes, pega a minha palavra e guarda no fundo do teu coração. Só que sabe qual que é o problema? Há uma diferença importante entre nós simplesmente termos uma Bíblia, entre nós consumirmos aquilo que está escrito, e nós temos fome da palavra. Porque fome é algo que você tem que suprir todos os dias. Marininha, por exemplo, gente, ela já fez assim, ó. Ai, não. Marininha, por exemplo, gente, quando está com fome, eu não sei como é que eu estou vivo aqui ainda para contar. Mas, gente, quando ela está com fome, ela fica doida. Ela fica maluca, ela fala: eu tenho um vídeo para provar. Tem um vídeo para provar. Ela estava assim lá em casa, lá assim: sai daqui, não sei o que. Eu: calma, amor, estou falando com você. Não, não quero que você fale comigo. Eu: por que, amor, o que aconteceu lá? Porque eu estou com fome. Eu falei: Jesus, come então, mulher, pelo amor de Deus. Eu vou postar esse vídeo, Vou postar sim. Quem quer que eu poste, levanta a mão. Não, vamos ser democrático. Quem não quer que eu poste, levanta a mão. Olha, Marininha, foram 2 votos a 495. Ai, perdeu. Que chato, vou postar. Vou postar sim. Ó, aí, presta atenção. Fome é isso, gente. Fome é algo que você tem que saciar todo dia, porque senão você começa a ficar doente, senão você começa a ficar irritado, você começa a ficar maluco. Só que quando a gente fala da palavra de Deus, que é o que alimenta o nosso espírito, a gente não tem fome. Malemar, a gente tem vontade de comer. Só que Jesus, quando estava respondendo para o diabo, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Porque nos dias difíceis mesmo, o que vai nos sustentar é a palavra de Deus. Você consegue ficar não sei quantos 1000 dias sem comer, mas espiritualmente falando, sem a palavra, cuidado. Mas olha só, eu vou falar um negócio. Gente, se nós tivéssemos o mesmo entusiasmo para ouvir a palavra de Deus do que para ouvir uma fofoca, nós teríamos aqui o povo mais conhecedor da Bíblia. Gente, sabe por que eu estou falando isso? É porque é verdade, cara. A gente vive no meio de um monte de gente fofoqueira. E tem gente que chega aqui na igreja, não vê a hora de conversar com a amiga para saber o que aconteceu com a outra. E não é uma exclusividade das meninas só, não. Tem menino que vive se disfarçando de a fofoca na espiritualidade. Fala assim: ô mano, nós precisamos orar pelo João lá, que o João está dando em cima de 5 minas ao mesmo tempo.
Fala assim, mano, você está fazendo fofoca, falando que vai orar pela pessoa. Irmão, você quer orar por ele? Ora. Você quer falar sobre isso com alguém? Fala com ele. Fala assim, irmão, posso dar uma dica para você como um amigo que te ama? Irmão, você está errado, viu? Mas sabe o que é? A gente tem mais entusiasmo para ouvir besteira, para ouvir coisa fofoquinha do que estão contando, para ficar ouvindo notícia que não vale a pena, do que para ouvir a voz de Deus falando contigo. E aí, sabe para que a gente usa a palavra? A gente usa a palavra para ser ferramenta para as coisas que a gente precisa. Eu estou passando por uma fase difícil, então vou buscar um versículo que me encoraja. Seja forte e corajoso, não te desanimes. Uau, olha, Deus falou comigo. Mas e a parte que Deus também fala para Josué? Purifica o povo, arranca a impureza no meio. Não, isso aí é outro texto, outro contexto, pastor. Pegando o texto fora de contexto, parça. Então, a Bíblia precisa ser o nosso alimento. E se você não tem fome por isso aqui, está na hora de você começar a desenvolver fome. Porque a tua vida espiritual depende disso aqui. Mas é difícil começar. É difícil, lá em casa eu não tenho um hábito de leitura, ninguém lê. Eu sei. Minha casa era assim também. E é difícil, mas quando você começa a ver que Deus está falando individualmente com você, você fala assim, irmão, o bagulho é doido mesmo. E quando você vê que é o que você leu, que você nem lembra, está sendo usado por Deus para você falar para alguém, aí você fala, irmão, o bagulho é doido vezes 2. Mas tenha fome da palavra, todo dia. Se você não tem, começa a desenvolver. Começa a desenvolver. Quer uma dica? Vou dar uma dica rápida. Lê um texto, não precisa ler. Tem gente que fica fazendo meta quase impossível. E é legal fazer. Mas, às vezes você vai pegar um textinho aqui, de 5 versículos. Pega o texto, lê ele, relê de novo e pensa, o que Deus está falando comigo nesse texto? E se força a entender, porque a hora que você entender o que Deus está falando, você vai falar, vou ler mais um pouquinho. Tenha fome pela palavra. Terceira e última coisa, repete aí comigo, diz assim, inteligência e discernimento. Vamos forte, igual a última vez para o pessoal lá de casa ouvir. Inteligência e discernimento. Olha só, Salmo 119, versículo 66. A Bíblia diz, ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. E em Jeremias 3,15 a Bíblia diz, eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. Sabe o que significa isso? Discernimento significa saber separar as coisas. Basicamente é isso. Significa você saber o que é cada coisa. Você sabe discernir o que cada coisa deve estar em cada lugar. E para que isso seja possível, é necessário uma inteligência. E inteligência não é uma capacidade que uns têm e outros não. Inteligência é algo que nós construímos à medida com que nós vamos aprendendo e estudando daquilo que nós nos propomos a fazer. Se você quer ser alguém inteligente, biblicamente falando, você precisa estudar a palavra. Se você quer ser inteligente espiritualmente falando, você precisa se dedicar no estudo da sua vida com Deus. Agora, essa inteligência, esse bom senso, como diz na palavra aqui também, esse conhecimento é o que gera o discernimento. Tanto que, por exemplo, Paulo, quando estava falando sobre dons espirituais, um dos dons que ele cita é discernimento de espíritos. Tem gente pedindo o dom de discernimento de espíritos para saber o que é do demônio e o que não é, e o que é de Deus e o que não é.
sem ter a inteligência, o conhecimento e o bom senso de quem é Deus. Se você não sabe quem é Deus, você não consegue discernir o que não é dele. E mais do que isso, acontece o pior, o contrário. Você começa a achar que coisa do demônio é de Deus, e coisa de Deus é do demônio. Então, o discernimento, ele vem junto com o entendimento, o conhecimento e a inteligência sobre quem é Deus, sobre reconhecer a voz de Deus, sobre separar o que é bom e o que é mal, saber qual é o lugar em que você deve estar e o lugar que você não deve estar. Porque se Deus olha para a nossa vida e Ele enxerga alguém que tudo bem, eu estou tentando purificar meu coração, tenho um coração sincero, tenho fome da palavra, mas ainda não estou entendendo que há lugares em que eu devo estar e há lugares em que eu não devo estar, que há coisas que eu devo fazer e coisas que eu não devo fazer, há pessoas com quem eu devo me relacionar e pessoas com quem eu não devo me relacionar. É questão de tempo para o seu coração ir para o caminho errado. Então entenda uma coisa, nós precisamos ter discernimento, que vem através do entendimento, conhecimento, bom senso e o relacionamento com Deus. Por isso que eu deixei isso por último, porque tendo um coração sincero, tendo um coração purificado, buscando essa purificação todos os dias, tendo fome pela palavra, naturalmente você começa a provar do discernimento, do processo que é se aprofundar em Deus. Como nós vemos, por exemplo, em Jeremias, a gente vê que lá no capítulo 10, versículo 12, a Bíblia diz que com a sua inteligência Deus formou todas as coisas. Então, entenda uma coisa, se o pessoal do louvor se quiser vir, pode vir, por favor. Se você está entendendo isso que eu estou falando e quer ter um entendimento, uma inteligência, conhecimento e discernimento, é necessário que você, além das outras coisas que eu já disse, se encha daquele que pode nos dar o discernimento de quem é Deus, que é o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, nós ficamos incapacitados de discernir o que é de Deus e o que não é. Mais do que isso, uma outra dica que eu te dou para ter um discernimento e o entendimento das coisas de Deus, tenha um propósito na sua vida com Deus. O que eu quero dizer é que tem muita gente que fica esperando Deus falar alguma coisa, ou Deus chamar alguém, para começar a produzir as coisas. Mas entenda uma coisa, esse lugar, esse ambiente, o Nazatim, por exemplo, já é um lugar estabelecido por Deus para que você crie e gere propósitos para a sua vida, porque alguém sem propósito é alguém perdido, mas alguém que tem propósito consegue ter discernimento, porque está se permitindo ser uma ferramenta de Deus. Então, o Espírito Santo e o propósito da vida com Deus, saber o que quer, é algo que é importante. A gente às vezes não sabe o que Deus quer para a nossa vida, e a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Mas todo mundo sabe o que quer, e não está errado saber o que quer. Mas se você junta todas essas coisas, quando você coloca aquilo que você quer diante de Deus, é capaz de Deus vir e sobre o teu propósito, colocar a mão dele e fazer o propósito dele acontecer. Tem gente que está aqui há anos e ainda não entrou em nenhum ministério do Nazatim, porque está esperando um chamado. Tem gente que muito menos tempo se envolveu, criou propósitos, fez compromissos e está se desenvolvendo com Deus. Não é se desenvolvendo com o Nazatim, é se desenvolvendo com Deus. O Nazatim é a ferramenta. E para finalizar, olha o que diz em Efésios 5, versículo 10. Diz assim, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vocês, como filhos da luz,
pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Discernimento nos leva a conseguir se manter firme no coração puro. Então por que eu separei essas 3 coisas? Porque uma vai ajudar na outra, uma vai fortalecer a outra, uma vai ser uma base, uma ponte para a outra, para que a gente se mantenha aprovado por Deus todos os dias. Se coloque em pé, por favor. Olha só, essas 3 coisas que eu disse: coração sincero e purificado, fome pela palavra, inteligência e discernimento, são algumas das coisas que, se Deus olhar para você hoje e encontrar, Ele vai se alegrar, porque vai estar vendo em você, como consequência disso, alguém que o ama, alguém que o serve, alguém que o obedece e alguém que é temente a Deus. E como nós começamos lá falando, talvez esse seja o desejo de muitos aqui. Não, eu quero ser aprovado por Deus, eu quero que Deus olhe para mim e enxergue alguém que o ama. Eu quero que Deus, como foi falado aqui, eu quero que Deus olhe para mim e veja que eu o amo assim como Ele me ama também. Eu quero que Deus olhe para mim e veja que eu sou temente. Eu quero que Deus olhe para mim e veja que eu obedeço, mesmo às vezes caindo no pecado, na dificuldade. Mas eu quero que Deus olhe para mim e enxergue isso. Então, talvez nessa noite você precise refletir um pouco melhor sobre como é que está a sinceridade do teu coração com relação a Deus. Como é que está o nível de pureza do teu coração? Mais do que isso, como é que está a tua fome pela palavra de Deus? Porque tem gente que até gosta de ler, mas perdeu a fome. E não tem coisa pior do que perder a fome. É horrível às vezes você chegar num restaurante e falar: o que eu vou comer? Não sei, estou sem fome. É horrível isso. E tem gente que precisa começar a ter discernimento do que é bom e o que é ruim para a própria vida. E se de alguma maneira essas 3 coisas que eu disse e os exemplos que nós citamos aqui, de alguma maneira falou com você, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar para que nós possamos orar com você. Talvez você chegou aqui hoje sem entender como você chegou no estado e às vezes que você está, um coração todo bagunçado, coração cheio de impureza. Ou talvez você até sabe como é que está a sua vida, mas quando você chega numa situação como essa, em que você ouve uma mensagem, tem a dificuldade de ser sincero diante de Deus e falar: Deus, tá aqui, eu tenho algo que eu preciso dizer para você, eu tenho algo que precisa ser tocado, precisa ser tratado por você. Ou tem gente que sabe que a resposta para a vida está aqui, mas está sem fome, e os dias estão passando, e essa pessoa está ficando cada vez mais anêmica, cada vez mais sem os nutrientes que Deus pode te dar. Então, em nome de Jesus, se você é alguém assim, vem aqui hoje e fala: Deus, só o Senhor pode hoje gerar em mim a fome pela Tua palavra, a fome pelo Senhor. E mais do que isso, discernimento através da presença do Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo. Eu vou começar a orar aqui, mas se Deus ainda estiver falando com você, não se acanhe, não tenha medo, não tenha vergonha, sai do seu lugar e vem até aqui, porque essa é a oportunidade da sua vida com Deus nessa noite. Não é comigo, não é pelo que eu disse, mas é por aquilo que Deus está fazendo hoje nesse lugar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus,
nós oramos, Pai, e intercedemos por cada um nesse lugar, Pai. Senhor, eu oro e intercedo por cada um dos Teus filhos e filhas que se colocam, Senhor, diante do Teu altar nessa noite, Pai. Que se colocam diante do Senhor demonstrando que talvez nessa noite, se os Teus olhos passarem sobre o coração, não vão encontrar as características de alguém que o Senhor espera deles. Mas a maravilha, Senhor, é que o fato de estarem aqui, Deus, é porque estão demonstrando para Ti, Senhor, demonstrando para o Senhor, independente de qualquer um, independente de qualquer circunstância, Pai, de que para eles não importa mais, o que vale mais é ter um coração sincero diante do Senhor nessa noite, dizendo como Isaías disse para o Senhor naquele dia: eu sou um homem de lábios impuros. Talvez o Senhor esteja escutando e vendo no coração de cada um hoje aqui os pecados, os problemas, dizendo: eu sou um homem, eu sou uma mulher de lábios impuros, com coração impuro, viciado em pornografia, viciado em pecados. Eu sou alguém que está desejando mais os prazeres de uma vida mundana do que o prazer da Tua presença. Mas nessa sinceridade, Pai, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha e inunde cada coração nessa noite, trazendo a pureza que só o Teu Espírito Santo pode trazer, trazendo, Senhor, o entendimento e a força para uma vida de santidade contigo, Espírito Santo de Deus. E mais do que isso, Senhor, começa a gerar em cada um aqui nessa noite, Espírito Santo, começa a gerar em cada um aqui, Senhor, sobre os Teus filhos e filhas, Pai, mais fome pela Tua palavra, mais fome, Senhor, pela Tua presença, mais fome, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo. E através disso, Pai, começa, Senhor, em nome de Jesus, a gerar, Senhor, discernimento da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Começa, Senhor Jesus, a reconstruir as pontes que foram destruídas pelo pecado. E começa hoje, Espírito Santo de Deus, uma nova história, um novo caminho, Senhor, em nome de Jesus, através de um coração purificado, sincero. E assim, Senhor, como o exemplo de Davi, o Senhor irá olhar um dia para todos eles e falar: eis aqui um menino e uma menina segundo o meu coração. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui, e eu sei que hoje se levantam para algo novo contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Aleluia.